O ônibus espacial que levou os astronautas para o espaço por muitos anos, ele foi projetado, né, construído, montado aí por centenas de engenheiros e outras pessoas, né, que são experts aí em, em viagem, né, espacial. E levou-se muitos anos para ele, assim, por fim, ficar pronto e ser montado. O que impressiona é o número de peças desse ônibus espacial. São pouco mais de 1 milhão de peças, né? Que, no caso, ao longo de todos esses anos, foi gradativamente montado até que ficou pronto para o uso, né? Aí eu estava pensando aqui numa outra estrutura, né? Que pode também ser considerada uma máquina, que, entre outras funções, também serve para se deslocar, assim como o ônibus espacial, né? Que é o corpo humano, né? Então, através das pernas, a gente também tem grandes capacidades de locomoção, além de dezenas de outras funções que o corpo humano desempenha, né? É, e aí eu estava pensando assim, no caso do ônibus espacial, tem aí pouco mais de 1 milhão de peças, né? E no caso do corpo humano, é composto de quantas peças no total? E considerando a alegação, né, de que ele foi gradativamente também montado ao longo de milhões de anos, né, eu fiz o cálculo aqui para saber quantas peças teria que ser montadas por dia para que essa máquina também, né, do corpo humano pudesse também ficar pronta como já estamos aqui usufruindo dela já pronta, né? Gente, é um número realmente impressionante. O corpo humano é formado de 7 octilhões de peças, né? No caso, ou átomos. São pequenas peças que precisam ser montadas nos seus devidos lugares para montar, então, essa estrutura. Só para você ter uma ideia, 7 octilhões seria 7 seguido de 27 zeros, né? Aí eu pensei aqui, quando foi que começou o início da formação de estruturas assim, mais complexas? Então, segundo se alega, cerca de 600 milhões de anos atrás, né? Então, em especial a partir desse ponto em diante. Desse ponto para trás também houve um processo de formação de pequenas formas de vida, né? Simples, mas que começou, digamos assim mesmo, né? Digamos assim, o processo de montagem da máquina, de estruturas mais complexas, então, de 600 milhões de anos para cá. Aí eu fiz aqui um cálculo para saber quantas peças do corpo humano seria necessário ser montada por dia, né? Desde 6 milhões de anos atrás até agora, para que a gente tivesse essa máquina pronta hoje, né? Olha, o número foi muito alto, aí eu fiz um recálculo aqui para baixar o número para vocês entenderem. Seria o equivalente a 370 bilhões de peças por segundo. Seria necessário essa agilidade, né? Essa rapidez de 370 bilhões de peças ser montadas por segundo. Peças, ou no caso, ou átomos, né? Aí, considerando que o ônibus espacial, com a quantidade muito menor de peças, né, no caso 1 milhão, levou anos para ser montado e precisou, né, de centenas ou milhares de pessoas envolvidas, entre engenheiros, cientistas e assim por diante, isso me parece levantar uma questão, né? A tarefa de montar uma máquina com essa quantidade, né, essa quantidade de peças por segundo, não é nem por dia, né? 370 bilhões de peças por segundo. E não pode haver erro, né? Se houver algum erro durante o processo, não teríamos assim um resultado perfeito, né, no final.
Então, qual que é a conclusão que isso pode nos levar a chegar, né? Olha, até se você quiser pausar esse vídeo e refletir, sendo honesto consigo mesmo, né? Que conclusão você acha que deveríamos chegar? O ônibus espacial levou muitos anos, né, fruto de um projeto que envolveu centenas de mentes brilhantes, né, e que trouxe então à existência aí esse aparelho maravilhoso, né, que levou o homem ao espaço. Anos, muitos anos de cálculo, de projeto, isso para montar depois, né, 1 milhão de peças. Agora, que tal montar 370 bilhões de peças por segundo, né? Para ter também, no final, uma máquina maravilhosa, que é essa que estamos usufruindo aqui, né? No caso, que é o corpo humano. O que isso deve, né, significar para nós, né? Então, muitas pessoas de bom senso chegaram à conclusão que deve existir um criador inteligente por esses motivos, além de outros motivos, né? É uma tarefa muito difícil para um processo aleatório, sendo que, no caso do ônibus espacial, incomparavelmente mais simples, né? Levou-se tantos anos envolvendo tanta gente e com tão poucas peças, né? Apenas 1 milhão em comparação com o corpo humano, que todo santo dia, nos últimos 600 milhões de anos, teria que, não por dia, mas por segundo, ser montado 670 bilhões de peças. Isso não parece ser uma tarefa para amador, né? Eu apresentei esse raciocínio à IA, né? E ela me deu aqui algumas explicações que eu gostaria de comentar com vocês aqui. Mas antes de comentar aqui o que ela disse, estava lembrando também de uma montadora de carros na China, né? Que deixa pronto do zero, né? Até o final do carro. Deixa pronto 4.000 carros por dia. Ela consegue montar 4.000 carros por dia, né? Com isso em mente, eu vou ler aqui a resposta da IA, depois eu vou fazer uma aplicação desse exemplo que eu citei aí da montadora de carros da China. A IA disse assim para mim, ó: processos naturais. A formação do corpo humano não é um processo de montagem mecânica, mas sim um processo biológico complexo que envolve a replicação de células, a diferenciação celular e a organização de tecidos e órgãos. Não, concordo até certo ponto. Realmente trata-se de um processo diferente da montagem de um carro ou de um ônibus espacial. Mas, curiosamente, é diferente e ao mesmo tempo é muito semelhante, né? Em essência, o processo é o mesmo. É uma grande quantidade de peças que precisam ser encaixadas, montadas, cada uma nos seus devidos lugares, né, para que a máquina funcione, né? Nesse sentido, não há diferença, né? Auto-organização. Os sistemas biológicos têm a capacidade de se auto-organizar e se adaptar, o que é verdade, e que permite que os átomos e moléculas se arranjem de forma específica para formar estruturas complexas. Sim, isso é verdade. Existe essa automação, né? No caso, por exemplo, da montagem desses 4.000 carros por dia, também os humanos não põem a mão. Né? Você acha que é os chineses ali que vão juntando peça por peça, né? Não, se você vê as imagens da fábrica, tudo é automatizado. Ninguém põe a mão, tudo ocorre sozinho, né? A montagem. Então, quem talvez venha de um outro planeta e olhe assim, talvez tenha a impressão, né, que não há intervenção humana no que está acontecendo ali, porque tudo ocorre automaticamente sozinho. Mas é óbvio que essa automação, a própria automação, ela foi projetada propositalmente, intencionalmente, para se comportar daquela maneira para realizar essa montagem tão rápida, né?
Então, é razoável concluir que esse processo automático, né, de montagem, até na formação de um bebê ocorre isso, né? É um processo também automático de juntar. Isso nem leva 600 milhões de anos, né? Leva apenas, olha que curioso, leva apenas 9 meses para 7 octilhões de átomos serem organizados. Um tempo ainda mais impressionante, um tempo recorde, menor, né? É óbvio que ocorre automaticamente, é um processo automático a formação de um bebê, de um novo ser humano, né? Mas é razoável concluir que, assim como a montagem automática de 4.000 carros por dia, teve, né, todo um projeto para criar esses processos automáticos, teve todo um projeto inteligente por detrás, né? Aliás, os engenheiros chineses estão de parabéns aí, e muitos outros pelo mundo afora, né? Agora, seria um absurdo concluir, né, que do mesmo modo essa máquina humana também, né, não precisou de uma mente capacitada, né, para conseguir desenvolver um processo como esse, né? Um processo em grande parte automático, né? Mas que a gente nota um projeto inteligente, né? Ou seja, por detrás uma intervenção de uma mente inteligente. Não é um absurdo concluir isso, de modo algum é um absurdo, porque olha gente, realmente é incrível, 370 bilhões, né, de peças por segundo, né? A gente já se impressiona poxa, 4.000 carros, né, ser feito em um dia. Agora você imaginar 370 bilhões de peças, né, ou átomos ser montadas, né, por segundo, né, durante se for o caso, né, durante um período tão grande de tempo, não podendo haver erros sérios ao longo do processo, senão embrama tudo, né, senão estraga tudo. Então realmente é algo mesmo que a gente precisa refletir a respeito. Aqui a Iá ainda comentou, né? Complexidade. O corpo humano é uma estrutura biológica complexa que envolve processos dinâmicos e interativos, enquanto o ônibus espacial é uma estrutura mecânica projetada e construída por humanos. Ela aparentemente aqui quis contrastar os dois exemplos, né? Mas o processo, né, de montagem, por exemplo, de um carro também não é dinâmico e interativo? Óbvio que é, né? Não exatamente da mesma maneira como foi no caso do corpo humano, mas envolve também toda uma movimentação interativa, né? De transformação, né? De átomos, do ferro, plástico, teve que todo ter um processo de revertê-los, né, de transformá-los em peças que seriam encaixadas para formar os carros, no caso, né? E o homem também. Às vezes se zomba da declaração bíblica de que o homem veio do barro, né? Mas ela é cientificamente correta. Realmente o corpo humano ele foi extraído do solo mesmo, bem dizer, feito do barro, né? É uma linguagem poética, mas que quer dizer isso. Nós somos constituídos dos elementos que encontramos no barro ou na terra, né? O carbono, fósforo, e ferro e assim por diante. Então, não há que se criticar essa declaração bíblica, que num estilo assim poético, mas que está em harmonia, né, com o que nós descobrimos hoje, né? Que realmente o corpo humano ele é parte mesmo da Terra, né? Feito dos mesmos elementos, no caso. Gente, tem várias linhas de evidências que apontam para essa conclusão, né? Da existência de um criador, um ser inteligente. Essa aqui é uma delas que eu apresentei para você. Mas tem outras ainda igualmente fortes, né? Por exemplo, no caso, o surgimento de dois seres distintos, né? O homem e a mulher, né? Podendo, né, ter essa interação tão agradável, tão gostosa e
e formar, né, uma família e conseguir ser férteis, né, ter filhos. E uma coisa que eu acho muito significativa, e falo aqui com todo respeito, né, se foi um processo assim aleatório, sem intervenção nenhuma, sem propósito algum de nenhum criador que seja, então isso quer dizer que a formação, por exemplo, dos órgãos genitais do homem e da mulher, que você vê, se encaixam tão bem, né? O membro, por exemplo, o órgão sexual masculino ser um formato assim de cilindro, um formato, né? E a mulher uma abertura, né? E ambos se sentirem atração e o órgão sexual masculino, falo com todo respeito, poder né, ter a capacidade, inclusive, de ereção e ambos terem a sensibilidade, né, de gerar prazer, orgasmo e ser justamente ali o local onde vai receber, né, o espermatozoide para fecundar um óvulo. Né? Então isso tudo acabou ocorrendo sem nenhuma intenção, foi, digamos assim, um acidente, um processo que acabou formando esses dois órgãos, que acabou que deu certo, olha, encaixou direitinho e até proporciona prazer ao casal. Rogério, por favor, vamos ser honestos. Cara, para. Tá na cara que isso foi intencional, cara. Tá na cara, né? Sabe, que isso foi intencional. A gente percebe que quem quer que tenha projetado e criado o ser humano fez já com a intenção de ser desse modo. E, aliás, né, você há de concordar comigo que tá de parabéns, quem quer que tenha criado, né, ou tido, né, essa ideia foi uma ideia genial, ou você acha que não? Você tem usufruído disso, você gosta, né? Realmente é algo maravilhoso, é incrível, né? A interação de um homem, de uma mulher. Eu vejo, esses dias fui no noivado do meu cunhado, ele ali com a noiva dele, maravilhosa, os dois felizes. Meu, vamos admitir, isso foi proposital, né? Ou você acha que não? Não, Carlos, foi por acaso, acabou se evoluindo, surgiu aí, nasceu no meio do corpo do homem um membro e na mulher uma abertura e aí acabou que deu certo, aí encaixou. Meu, você acha que foi assim, que foi uma formação aleatória que acabou que deu certo, olha, encaixou direitinho. Será que dá pra gente concluir isso? Meu, vamos ser honestos, isso foi pensado, cara. Isso é óbvio que foi proposital. Quem quer que tenha projetado e montado, né, o corpo humano já pensou nisso, já tinha essa ideia, esse propósito. Isso é muito fácil notar. Essa é uma das linhas de evidência também que nos convence, né, de que realmente teve um projeto inteligente, o corpo humano, e proposital, intencional. Esse é um outro detalhe também. Quer ver um outro exemplo? Essa grande quantidade de alimentos deliciosos, né? Arroz, feijão, maçã, banana, e o fato de a gente sentir o sabor, o prazer e eles serem digeríveis, né? E podendo ser absorvidos pelo corpo, né? Para serem transformados em tecido, em olho. Meu, é outra coisa também que você nota que foi proposital. Dá para a gente perceber que quem quer que tenha criado o corpo humano também já tinha essa intenção de sustentar a vida através desse processo, né, de alimentação. E novamente, assim como no caso dos órgãos genitais humanos proporcionam prazer, também o paladar também proporciona prazer. Né? Ou seja, a impressão que a gente tem é que quem quer que tenha criado o homem parece que tinha uma intenção de que a vida fosse prazerosa. Mas aí talvez a gente se pergunte, mas então por que a gente sofre hoje com doenças, com tantos problemas? Então, pode haver uma explicação, né? Nós não sabemos ao certo. Ou, melhor, há quem não saiba,
quem ainda não saiba disso, mas não significa que não haja alguma informação que já tenha explicado isso, o motivo disso, né? Mas o que a gente percebe? É outra coisa também que você nota que teve intenção, né? Você vê quantidade de frutas deliciosas, né? Maçã, banana, mamão, melancia, caqui. Cara, é óbvio que também isso tudo não surgiu por acaso, né? A gente nota também sinais de intenção por detrás, de propósito, né? Bom, então é isso. A gente está aqui aberto para discutir a respeito disso, né? Espero que eu tenha aí trazido uma boa reflexão para você pensar aí no significado dela, porque eu acho que vale aqui uma discussão a respeito desse assunto, né? A gente vai conversando aí.